Bom dia a todo mundo que está hoje. Hoje a gente está com a mesa cheia aqui e tem várias visitas luxuosas, tem uma aniversariante, a mãe da Razanit, faz anos hoje, está aqui conosco para comemorar. A gente teve um tefilim também, lindo, cheio de crianças. E, bom, hoje o estudo da Paraxá, da Paraxá Itró, vai ser feito pelo Germano Freifeld. O Germano é engenheiro, ativo na área há muitos anos, muito ativo no Minyan. Ele é engenheiro até nos estudos da Torá, porque ele vem sempre super bem estruturado e preparado para esse nosso encontro semanal, o que é um luxo para nós, né? Ele sempre tem um texto preparado, seja para os momentos que ele vai falar, porque ele é o principal estudioso da semana, e mesmo quando os outros têm essa responsabilidade, ele tem uma contribuição sempre relevante. Então, a gente quer agradecer ao Germano mais uma vez aí por esse estudo e dar bom dia para todo mundo, bom dia para quem está online, Boker Tov, e para nós... Queria adicionar uma coisa sobre o Germano. Oficialmente, se o Germano não chega no Minyan, não começa. Só começa o Minyan a partir do momento... Ele acha que é brincadeira, mas não é. Vocês não estão ouvindo o Richard? O Richard é responsável pela parte técnica aqui. Ele diz que ele só começa o Minyan quando o Germano chega. Então, realmente, ele é marcante nesse nosso evento. Então, vamos lá, Germano. Paraxá Itró. Bom, o primeiro cuidado aqui é ver se eu não vou falar muito tempo, né? Mas eu agradeço muito, então, mas esses elogios eu acho que são mais voltados, porque eu sou o mais velho daqui, portanto, estou há mais tempo aqui. Vamos lá. Itró. Nos situando, o povo de Israel, recém-libertado, acaba de sair do Mar dos Juncos e está no caminho para o Sinai. Cerca de 10 semanas após a libertação, o povo de Israel chegou ao deserto do Sinai e acampou em frente ao Monte Sinai. A história prossegue com a ocorrência do pacto com Deus. Tanto a Paraxá quanto a Haftará são muito ricas de conteúdo. Escolhi 3 temas para reflexão: aceitar e aprender com a evolução e percepção de outras culturas; ser ético, distante da presença divina; a opção da escolha de viver no isolamento. Abordando o primeiro item da minha sugestão, lemos no versículo Êxodo 18:1. Itró, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu tudo o que o Deus fez para Moisés e para Israel, povo de Deus, como Eterno havia tirado Israel do Egito. A leitura bíblica acaba de mencionar o mal que Amaleque fez aos israelitas. Lemos no versículo 17:8. Amaleque veio e lutou com Israel em Refidim. A leitura bíblica, imediatamente depois, menciona em contraste o bom conselho de Itró deu para os israelitas na porção de Itró. A Bíblia está constatando 2 reações muito opostas ao milagre do Êxodo. Em geral, as nações do mundo ouviram falar da impressionante rebelião dos hebreus. Com efeito, a justaposição bíblica está nos ensinando que todos os gentis não devem ser vistos sob a mesma luz. Existe o gentio que é ciumento, agressivo, Amaleque, mas há também o gentio que está admirando e querendo dar ajuda, Itró. Ainda nos resta a questão de por que a porção bíblica da revelação divina deve ser referida pelo nome de um sacerdote medianita. Acredito que aqui reside uma das mais profundas verdades da fé judaica.
Sem dúvida, a Torá foi dada ao povo judeu, como Maimônides ensina. Moisés, nosso mestre, legou a Torá e os mandamentos somente a Israel, como está escrito, uma herança para a congregação de Jacó, assim como a qualquer um que deseja se converter ao judaísmo. A porção da revelação no Sinai é chamada de Trô, na esperança que os itrôs das nações do mundo aceitam a paz. Concluo hoje, apesar do amplo antissemitismo, temos dever de aceitar a colaboração dos itrôs. No segundo item da sugestão, lemos o versículo Êxodo 28:10. Lembre-se do dia do Shabat e mantenha-se santo. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Eterno, seu Deus. Você não fará nenhum trabalho, você, seu filho ou filha, seu escravo ou escrava, os seus animais ou o estrangeiro que estiver em seu assentamento. Sem dúvida, o maior presente dos judeus para o mundo é a nossa Bíblia, cuja peça central, por excelência, é o Decálogo ou os 10 Mandamentos. Se a cultura ocidental iluminada emergiu das influências das literaturas greco-romana e judaico-cristã, a mãe da moralidade humana são as 10 declarações expressas por um Deus invisível e inefável no alto de uma montanha do deserto, perante um povo escravo recém-libertado que adotou essas normas éticas como a declaração de independência de sua nação recém-formada. De fato, é um código moral inclusivo, abrangente ou incisivo, penetrante. A abrangência das palavras divinas proferidas no Sinai. Honre seu pai e sua mãe, gratidão básica para aqueles que te deu a vida e nutrição. Você não deve matar, não cometerás adultério, você não deve roubar. Você não deve levantar falso testemunho contra o seu vizinho. Não cobiçarás aquilo que pertence ao outro. Aqui, em poucas palavras, está estabelecida a inviolabilidade básica de todo ser humano. Se a sociedade aderisse apenas a esses princípios, o mundo se tornaria um jardim do Éden. Estes são os últimos 6 mandamentos. O 4º mandamento, lembre-se do dia do sábado para santificá-lo, a proibição de trabalhar no sábado. Não parece pertencer aos demais. Que transgressão contra a integridade de outro ser humano cometo ao trabalhar meu negócio no sábado de manhã? Além disso, se a essência do que foi ordenado no Sinai eram os princípios da moralidade, por que os 3 primeiros mandamentos devem tratar de Deus, o Deus que nos tirou do Egito, o Deus que exige exclusividade de fidelidade e o Deus cujo nome não ousa ser tomado em vão? Indago, é possível se adotar um conjunto de convicções e costumes na conduta para o bem, sem a necessidade de acreditar em Deus? Abordando o 3º item. Na Haftará, o profeta Isaías pregou durante a segunda metade do século VIII antes da era cristã. Naquele tempo, a idolatria era desenfreada e o Deus da aliança fora quase esquecido pela maioria da população. Na Haftará, ele descreve que os serafins chamavam Santo, Santo, Santo. Destaco considerações abordadas por Plaut. 3 vezes a voz do anjo clama que Deus é Kadosh, santo. E na tradição judaica subsequente, o Eterno é frequentemente referido como Akadosh Baruch Hu, o santo ou um abençoado. Santidade é um conceito que desempenha um papel básico no Tanar e no pensamento judaico posterior. O significado básico da palavra, deixar de lado, estar à parte, claramente Deus é separado da criação.
Essa concepção nega o panteísmo, foi dada... ao panteísmo que possuía que toda a natureza está infundida com a divindade e, portanto, muitas vezes vista como indistinguível dela. Os livros bíblicos veem o eterno como Kadosh, singularmente separado. É importante manter em mente que esse significado subjacente da santidade. O Shabat é sagrado porque é separado da semana. Israel é chamado de Goi Kadosh, um povo santo, porque foi separado do restante da humanidade para ser uma testemunha do Eterno. Israel é convidado a permanecer Kadosh, porque Deus é Kadosh, e o serviço ao Todo-Poderoso cria a sua própria Kedushá. Vocês serão santos, pois eu, o Eterno, seu Deus, sou santo, diz a Torá. Mas essa separação não significa separação do resto da criação e das suas criaturas. A santidade de Deus não implica desinteresse e afastamento do mundo. Muito pelo contrário, acreditamos que Deus está profundamente preocupado com a criação e com a humanidade. Quando estamos abertos ao divino, ele pode entrar em nossas almas. Quando o excluímos, parece realmente remoto. Rezar é um meio de atrair a presença para nossas vidas. Assim, Deus está separado e próximo. O mesmo se aplica à santidade humana. No pensamento bíblico, um eremita não se enquadra no conceito da Kedushá. O mesmo acontece com o povo judeu. Permanece Kadosh quando preserva a sua identidade, mas apenas quando faz por causa de Deus. Portanto, não deve ficar à margem da criação de Deus, mas envolver-se nela como parceira do Eterno para torná-la melhor e mais habitável em todos os sentidos. A autoquetização, a remoção da comunidade da sociedade, não é Kedushá, mas a identidade com o objetivo de moldá-la à imagem de Deus é o verdadeiro caminho para a santidade. Concluo. Hoje, parte do mundo judaico entende que manter sua identidade é se manter à margem, num processo de autoguetização. É isso que eu queria dizer. Direitinho, viu? Se manter à margem no processo de... Repete o que você falou. A última? Hoje, parte do mundo... Eu estou repetindo a pedido. Hoje, parte do mundo judaico entende que manter sua identidade é manter-se à margem, num processo de autoguetização. Você pode usar os ortodoxos, fazem muito isso. Obrigado, Germano, pelo comentário super amplo e que dá margem a inúmeros subcomentários, né? Inúmeras reflexões sobre a Paraxá. Eu queria levantar aqui a primeira e depois passo a palavra a quem quiser contribuir. Acho que a primeira coisa que você falou, e é logo no comecinho da Paraxá, né, a questão do sogro de Moshe ser um midianita, né, ser um sacerdote midianita. Então, o sogro de Moshe é uma pessoa externa àquele povo, né? Ele está sendo introduzido, digamos, naquele grupo que está saindo do Egito e entrando no Sinai e recebendo as regras, né? Os mandamentos, a Séreta de Brot, os 10 dizeres, né? A régua moral que vai conduzir o povo dali para frente. E apesar da gente ter um sacerdote de outro povo, ele é capaz de compreender aquela régua moral, né? Ele é capaz de apoiar, inclusive, a estruturação do povo, porque ele dá recomendações a Moshe sobre como conduzir as questões legais e as decisões. Ele disse que Moshe estava sobrecarregado, ele é um ótimo sogro. Ele diz que Moshe está sobrecarregado, que ele não está dando tanta atenção à família, que a esposa
ficou com ele e os netos também, enquanto Moshe cuidava do povo, né? Coisas absolutamente banais, corriqueiras e atuais, né? Ele é um bom sogro. E ele ainda por cima dá uma recomendação de estruturação para Moshe, né, de como conduzir aquilo, de delegar poderes, de delegar atividades para terceiros, de forma a que ele não seja tão, não concentre tantas atividades, né, e tenha sobrecarga de trabalho. Eu queria trazer isso para o que você comentou, né, de que quem são os guetizados, quem são os estranhos, né, porque, a princípio, o próprio Itró seria um estranho, mas ele é o nome da Paraxá, né? A gente tem dentro do judaísmo várias visões, né, diversas que transformam um ao outro estranhos, né? Você tem ortodoxos que não reconhecem mais liberais ou mais reformistas e vice-versa, e tem visões políticas diferentes, mas eu acho que, tanto no caso da Paraxá, quanto de uma forma geral, a gente só consegue seguir em frente com uma integração, né? Na hora que a gente usa a mesma régua, o mesmo compasso moral, e a gente entende o que a gente tem em comum. Enquanto a gente só olhar as diferenças, a gente tem um caminho muito difícil pela frente, né? E, né, nesse período de guerra, especialmente, essa é uma questão relevante. Então, eu queria te agradecer pelo que você trouxe, essa questão fundamental. Deixa eu dizer, o que me mais caracteriza em Itró é a necessidade absoluta de que nós temos de ouvir o outro que não tem o pensamento, vou dizer, igual ao nosso. Eu acho que enquanto a gente for capaz de ouvir que os outros têm contribuições positivas, a gente deve estar aberto para ouvir e nunca se fechar a isso. André. Primeiro, agradecer, pode chamar de nosso decano do estudo, né? Nosso criador desse espaço maravilhoso que a gente tem aqui para estar sempre se atualizando. Eu lembro até da frase que eu usava lá no documentário que eu fiz em Nilópolis, que no passado a gente encontra muitas coisas novas. Então, é isso aqui. E, primeiro, emendando no que o Germano falou, a gente realmente tem que aprender a dar espaço para os outros, ouvir os outros, e tem que aprender, inclusive, a ouvir os outros de forma negativa, não só positiva. Às vezes a pessoa traz alguma coisa que é negativa, e você tem que saber lidar com isso, e nós estamos vivendo isso. Nós estamos ouvindo os outros de forma muito negativa, estamos precisando saber demais como contornar essa situação. Não é um momento muito fácil. Ouvir de forma positiva, aquele famoso, eu vou falar o que o outro quer ouvir, às vezes é legal, é fácil, etc. e tal. Ouvir a parte negativa é que é o grande, acho que para mim é o grande exercício de cada um, de saber lidar com isso e até mesmo, em alguns momentos, saber reconhecer que o que para a gente soa negativo pode estar até correto, ou a gente tem que aceitar. Enfim, é uma série de situações. Mas também, falando rapidamente da Paraxá, de Itró, é difícil porque, primeiro, tem uma parte que chama muito a atenção, que são os mandamentos. Assim, é muito forte, é um momento muito particular e que a gente tem que olhar com muito carinho. Mas eu gostei muito do que quem recebeu, todo mundo recebeu o Ari News ontem, e o Joseph, ele coloca um foco de luz em Itró especificamente. E aí, como a Silvia falou, né, um bom sogro, né, com todo o carinho, toda a atenção com a família, e explicando para Moisés
como montar aquela estrutura, mas isso, o que me chama a atenção é a ordem das coisas. Porque primeiro poderia vir os 10 mandamentos, depois chegar Itró e falar, olha só, agora organiza essa turma aí, faz o conselho de 1000, de 100, de 10, de 5, de 10. Mas não, primeiro organiza a turma e depois eu vou descer as leis. Isso é muito significativo, porque talvez se viessem as leis primeiro, não daria tempo de organizar a estrutura para Moisés ser um bom pai, ter tempo e cuidar só das coisas principais. Isso tem muito a ver com o que a gente estrutura na nossa vida hoje, né? A gente primeiro monta a base, organiza e depois implementa as coisas. Acho que isso está muito claro em Itró. Então, é isso que eu queria só trazer aqui. Obrigada, André, pela contribuição. Vamos ver se alguém mais quer comentar. Lorena. Então, Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Germano, obrigado pelo seu estudo. Você abordou 3 itens, né, no seu... Você pode repetir para a gente o sumário desses 3 itens, para a gente poder... Espera aí, ele vai te dar o microfone ali. Primeiro, ouvir o diferente. Segundo, a possibilidade de você seguir só 6 mandamentos com ausência da presença divina. Aham. E a última, finalmente, foi a questão de você entender que o judaísmo é algo tão profundo que você deve viver separado da sociedade, no sentido de que ela vai, de alguma forma, prejudicar os seus conceitos. Peraí, como é que é? Repete essa parte que não ficou muito clara para mim. Se você olhar algumas comunidades judaicas que vivem nos Estados Unidos, você vai verificar que eles vivem realmente separados do contexto social. Ah, tá. Muito super isolados. Todo seu conceito. Em Israel, você vai encontrar isso mais forte ainda. Isso você vê nos ultra-ortodoxos, sobretudo. Uhum. Eu não quero exatamente identificar como, porque não acho nem correto nem lógico, mas a ideia básica é essa. Uhum. E que isso acaba sendo algo que vai contra o próprio conceito que está estabelecido na própria Paraxá, né? É mais ou menos isso que você quer dizer, né? Deixa eu dizer, a leitura que a gente faz da Paraxá ou da Haftará permite múltiplas interpretações. Sim. E eu estou utilizando uma que, para mim, ela é, vamos dizer, como eu vejo o mundo, deixa eu dizer assim. Uhum. Não creio que seja a única visão, só isso. Claro. Quando você falou dos 6 mandamentos, são os 6 últimos mandamentos, e você está fazendo uma separação, dizendo assim, esses 4 primeiros aqui dizem apenas no respeito à crença em Deus. O que eu posso acontecer que são os mínimos elementos de ética. De ética mas não são universais. Uhum. Eu acho que essa é uma discussão interessante, que eu sempre penso a respeito, e que essa Paraxá acaba trazendo e fomentando essa discussão, que é qual é por que é tão obrigatório os 4 primeiros, né? Eu acho que essa é uma discussão que a gente pode parar e pensar e discutir muito sobre isso, né? Qual a importância dos 4 primeiros? Quer dizer, existe uma questão assim que você pode levar para o lado da adoração, que tem um lado negativo, e os 6 não tem nenhuma dúvida, os 6 últimos não tem nenhuma dúvida, porque eles são regras de convivência em sociedade, que são absolutamente universais, né? Eu acho essa uma discussão, não quero trazer nenhuma resposta aqui, só quero trazer perguntas mesmo. O que eu acho que você pode viver eticamente da melhor maneira possível só com as 6 últimas. Uhum. E posso, na realidade, vamos dizer, aceitar e conceber bem as 4 primeiras e não ter uma visão, na minha maneira de ver, tão ética. Aí a coisa ela começa a se complicar. Entendeu? Quer dizer, eu posso ter as 6 últimas e ter uma conduta ética perfeita. Impecável. Agora, também posso
utilizar as 4 primeiras e, no meu modo de entender, não ser tão ético assim. Concordo totalmente com você. Eu acho que eles são integrais. Eu acho que naturalmente os 6 últimos levam aos 4 primeiros, mas não obrigatoriamente. Talvez valha a pena comentar o que são os 6 últimos e os 4 primeiros, já que a gente não está aqui com o texto. Eu não estou aqui com o texto, mas talvez seja interessante vocês comentarem o que são os 6 últimos e os 4 primeiros para ajudar a quem está nos ouvindo entender exatamente do que a gente está falando. Os 4 primeiros. Primeiro, eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Segundo, não terás outros deuses diante de mim. Terceiro, não jurarás em nome do eterno teu Deus em vão, porque não livrará o eterno ao que jurar seu nome em vão. E quarto, guardarás o dia do sábado para santificá-lo, como te ordenou o eterno teu Deus. Então, talvez o que vocês estão querendo dizer, e eu já passo para o Ricardo em um segundo, é que os 4 primeiros são voltados para a questão da relação com o divino e com o monoteísmo, e os últimos são um compasso de ação social, moral e etc. Pode ser isso? Então, eu vou passar para o Ricardo agora, que vai fazer seus comentários. É uma paraxá muito rica, né? Tem muita coisa. E eu acho que a gente pode fazer muitos comentários, mas pensei muitas coisas enquanto você estava falando, Germano, mas vou comentar 2 coisas só. A primeira delas é que nós chamamos, né, em português, equivocadamente de 10 mandamentos, quando o mais correto, talvez, seria dizer os 10 enunciados, né, os 10 dizeres, né? Mas se a gente quiser usar a palavra mandamento, nós só temos 9. Não temos 10. Só temos 9. Porque o primeiro deles, o primeiro enunciado, não é um imperativo, ele não manda nada. Ele apenas afirma a existência de Deus. Então, toda a estrutura desses 10 enunciados, ela está apoiada num princípio, em algo que você pode aceitar ou não. E que você pode, a partir daquela aceitação, se submeter aos 9 mandamentos subsequentes. Então, existe nesses 10 enunciados um enorme desafio. Porque a primeira premissa, né, a primeira fundação, o primeiro fundamento que sustenta todo esse conjunto de regras de conduta, depende visceralmente de algo que a gente não tem como comprovar, que a gente não tem como sequer demonstrar que a gente de fato acredita, porque a gente pode se comportar de uma forma e lá no íntimo pensar de outra. Então é um tremendo desafio. Eu acho que talvez o que nos distinga, né, para não usar a palavra que nos separa, mas talvez o que nos distinga é aceitar esse desafio, né, aceitar estruturar a nossa vida a partir de algo que é não só intangível, mas também incomprovável. E não digo só que não se pode comprovar em relação a Deus, mas também em relação à nossa crença em Deus. Isso também não é comprovável, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto que eu queria falar, e eu acho que é também bem interessante da gente pensar sobre esses 10 enunciados, é que, como a gente sabe, a gente tem 2 versões desses 10 enunciados, né? A gente tem uma primeira versão que aparece aqui em Yitro, em Shemot, e a gente tem uma segunda versão que vai aparecer em Vaitchanan, em Dvarim, né, no Deuteronômio. E se nós pensarmos bem, nós tivemos, de fato, 2 vezes esses enunciados sendo escritos. Uma primeira vez, né, quando Moshe sobe o Monte Sinai para receber essas instruções,
E aí ele desce e encontra o povo celebrando o bezerro de ouro, destrói aquelas primeiras, chamar de tábuas por força de expressão, da lei, e em seguida sobe novamente, e novamente elas são escritas. Mas em nenhum lugar diz que são exatamente iguais. Então a gente pode fazer aqui por força de estender a nossa reflexão, a gente pode pensar que o que de fato chegou a nós, né, que são as segundas tábuas, aquelas que foram preservadas, é o texto que está em Devarim, e talvez não o texto que está em Shemot. E aí vale a pena a gente começar a pensar nas diferenças entre uma coisa e outra, né? E o Germano chamou bastante a atenção sobre o quarto mandamento, que define o Shabat, né, a celebração do Shabat, e existem algumas diferenças, mas eu vou me concentrar só na primeira palavra, Zachor e Shamor, que a gente fala no Lechadodi, né, sempre, todo o Kabbalat Shabbat, a gente lembra disso, né? E é comum se pensar, né, como se diz no Lechadodi, que as duas palavras foram pronunciadas em conjunto, ou seja, no mesmo momento, né? É algo que só, né, a entidade divina, né, extrapolando as capacidades humanas, poderia fazer. Mas talvez o mais importante não seja de que forma que isso foi enunciado, seja de que forma que isso foi escutado, ou seja, como se pôde ouvir isso de forma distinta. E talvez não tenha se ouvido, talvez a palavra tenha mudado, né? Ou seja, talvez quando, frente àquele episódio do bezerro de ouro, os enunciados foram promulgados novamente, se pensou, não, lembrar o Shabat não é suficiente. É fundamental guardar o Shabat. É fundamental vivenciar o Shabat. E essa é a nossa obrigação até hoje. Eu queria agradecer o Ricardo, mas eu vou aproveitar ali a deixa do Sérgio. Posso passar o microfone? Você fez um comentário... Pera, eu vou ter que... Então, não sei se todo mundo escutou, eu vou repetir, por causa do microfone, que não estava à distância. Quer falar? Não, então tá bom. Vou comentar, ele fez uma brincadeira com o Ricardo, dizendo que os 10 mandamentos, então, são 11. Porque chamou... Ah, são 9 e se tornam 11. Porque tem a questão do Shamar Vezahor, do Shabat. Eu queria comentar, primeiro agradecer ao Ricardo e ao Sérgio, lógico, pela visão mais profunda até do estudo. O Ricardo sempre traz uma bagagem de estudo de mais tempo, né, que uma erudição assim que contribui para a nossa visão. Uma coisa que eu acho interessante, né, vou trazer aqui uma reflexão sobre tudo que vocês estão falando, né? A gente, no começo, né, esse primeiro mandamento que o Ricardo comentou, que não é um mandamento, né, que é um statement, né, é uma afirmação, é uma declaração, né? Eu sou seu Deus, eu sou único e etc. Então, essa busca de unicidade, pelo menos no meu entendimento, eu vou compartilhar com vocês uma compreensão pessoal que ainda não está baseada em muita literatura, eu posso dizer, mas me parece que essa busca de singularidade, unicidade, integração, sistematização, ela está presente no judaísmo, mas é uma contribuição do judaísmo para outras coisas. Então, por exemplo, a gente busca unicidade, singularidade, integração e sistematização na ciência também.
não só na religião, mas na ciência. A gente busca essa singularidade, essa integração, numa compreensão, hoje se fala, é uma palavra muito, digamos, na moda, né, falar nessa visão holística do mundo. Né? Então, a gente está procurando percepções holísticas, visões integradas da natureza, visões integradas de nós mesmos. E eu acho que isso é uma contribuição assim, muito profunda e relevante do monoteísmo e do judaísmo e desse primeiro statement, né, dessa primeira mandamento, dessa primeira afirmação para a humanidade. E na medida que a gente conseguir trazer ela não só para os estudos religiosos ou para os estudos científicos ou para as iniciativas mesmo de gestão e etc., mas trazer para a integração do mundo, né, do que é humano. Eu estou guerreando lá com o outro. E aí a única forma de eu matar ele bem é eu desumanizar ele. Né? Se eu considerar que ele é um animal, eu consigo matar ele, voltar para casa e ficar tranquila. A menos que eu seja vegetariana, né? Que nem matar o animal eu posso. Né? Minha filha não gostaria de eu falar isso. Mas essa desumanização é que permite que a gente estranhe o outro, mate o outro. Mas na medida que a gente considera nós todos, né, nós humanos, como integrantes de um povo maior ou da natureza, toda essa agressividade, essa violência, etc., ela fica, de certa forma, arrefecida. Então, eu acho que essa é uma contribuição judaica que a gente tem que lembrar o tempo todo também. Né? Nós somos um. Ele é um pouquinho diferente de mim, mas ele é um também. Ele também faz parte de mim, tanto no judaísmo quanto fora. Esse é um desafio enorme, né? Não é simples, não. Eu não acho simples. É muito mais fácil estranhar do que considerar que as pessoas sejam comuns. Então, acho que essa é uma contribuição relevante das Asséria Taribrota. Eu fiquei refletindo a sua posição, Ricardo, interessante da primeira afirmação, e eu coloco isso diante da minha perplexidade do mundo, quem eu sou, por que as minhas ações são dirigidas no sentido do outro, e eu prefiro acreditar que a primeira afirmação é a existência de alguma coisa que, eu vou dizer, que vale a pena viver em função de. Porque, senão, se eu pegar só as 6 atribuições anteriores, ainda fica uma perplexidade. Por que eu acho isso? Por que eu não posso roubar se ninguém sabe? Então, o que faz a minha atitude realmente necessita de alguma coisa mais forte. E daí, vamos dizer, as 4 primeiras, elas ajudam a chegar lá. Germano, a última frase que você se refere aí no teu estudo, você fala que hoje, ou na época, existiam pessoas que nem sabiam o que eram judias, ou não sabiam da sua existência, do seu próprio judaísmo. E eu acho que nesse momento que a gente está passando agora, acho que essa união, ela sai fortalecida. O que eu quero dizer é que muita gente que é judeu, sabe que é judeu, não praticava, não tinha esse sentimento tão forte como está tendo nesse momento, com o semitismo, com o judaísmo, com a sua sensibilidade de pertencer a um povo tão injustiçado, tão maltratado e hoje tão forte como a gente tem visto até agora. Essa é a minha percepção, baseado no que você falou no final. Não sei nem
se eu estou certo, mas eu interpretei dessa maneira. Bom, realmente eu falei em você se fechar num gueto. Foi isso a minha última afirmação, né? Mas a minha preocupação é que dentro do nosso mundo judaico também está crescendo muito a nossa desunião. Então, esse esforço que eu acho que nós somos obrigados a unirmos nesse momento, devemos estar claro que existe essa desunião. E vamos ver como é que a coisa prossegue, né? Mas não é momento para a gente discutir essas coisas, no meu modo de ver. Eu lembrei aquele assunto do decálogo que você falou. Eu lembrei de um estudo aí no passado, não lembro onde foi exatamente, que os 4 primeiros são verticais, né? E os outros são horizontais, ou seja, os 4 primeiros são de cima para baixo e os outros são hierarquicamente indiscutíveis, e os outros 6 são para a gente, para os humanos aqui embaixo. O que me leva de novo ao teu ponto. Quer dizer que isso aqui é uma estrutura guarda-chuva, todo mundo está abaixo disso. Então, eu, judia, o outro, o bandista, todo mundo tem que obedecer o decálogo, porque isso já veio lá de cima definido. É assim que eu entendo mais ou menos os 10 mandamentos. E eu li em outro lugar, não sei se cabe aqui falar, mas eu adoro Gemátria, né? São 613 mitzvot, né? 613 dá quanto? Somando item por item. Obrigada, Lorena. Essa visão de horizontal e de vertical e horizontal é interessante. Mas eu queria agradecer ao Gilberto também, e eu vou fazer um comentário incompleto. Mas essa semana teve um comentário da Parashá Itró na newsletter da União do Judaísmo Progressista, que é de um rabino de Jerusalém. É um rabino progressista de Jerusalém, eu não vou me lembrar do nome dele. E ele falou o seguinte, que Rashi, né, fez um estudo da Parashá e tem uma sequência em hebraico, e eu também não vou conseguir trazer para vocês. Olha só como eu estou fazendo uma contribuição relevante, né? Aquela que está deixando um monte de gap, mas é para vocês, assim, para instigar vocês a estudarem mais, entendeu? E aí ele falou o seguinte, que durante a Parashá, Rashi fez um estudo do hebraico, que já é complicado e que nem todo mundo consegue fazer, que ele diz que o tempo do verbo vai mudando ao longo da Parashá. Então, no início, ele fala de um povo, depois ele fala, eu digo o escritor do texto, né? O texto fala de um povo no plural fazendo alguma coisa, se unindo para subir o Monte Sinai e receber os mandamentos. Em seguida, ele fala no plural. Então, já não fala mais de um povo que é um conjunto de pessoas, mas fala de um conjunto bem definido. E termina falando de Israel como já na terceira pessoa do singular, e não mais no plural. Então, que existe, através das Aseret Dibrot, dos 10 mandamentos, um processo de união de um povo, que é um conjunto de não sei quantas milhares de pessoas, mas que conseguem se unir com um objetivo comum. E que esse é o desafio atual, né? Transformar todas essas milhares de visões do judaísmo hoje, né? E das identidades judaicas, né? A gente está vendo no momento onde cresce o antissemitismo
também crescem as identificações. Então, pessoas que estavam longe ou que não estavam trazendo essa questão para si ou para público com tanta frequência, agora estão sendo chamadas a pensar o que está acontecendo na vida delas. E esse é o desafio, né? Isso é o que fala o rabino, que eu não me lembro o nome. O desafio é transformar todas essas visões integradas dos guetos, inclusive, né, numa união para poder enfrentar e construir a partir disso, né? Eu achei interessante essa visão. Dentro das questões que você colocou, a questão final que você colocou das identidades, né, de estarmos em guetos e tudo mais, uma questão que foi abordada no domingo pelo Pedro Doria, que eu achei interessante, é que inclusive tem num artigo dele, é a questão de que o judeu, em qualquer lugar que ele esteja, sobretudo nesses momentos que o antissemitismo está mais exacerbado, é que ele é sempre considerado um estrangeiro. Então, ele é um estrangeiro em todos os lugares. Ele não é daquele lugar onde ele está. Mesmo que ele seja daquele lugar, que ele contribua para aquele lugar, mas ele é um judeu. E é um judeu, mas que não tem um lugar. E qual é o lugar do judeu? É uma reflexão que eu acho interessante para a gente trazer nessas questões, entendeu? O lugar simbólico, inclusive, porque você está nos lugares, mas você não está. Ele entende que essa exacerbação coloca sempre como estrangeiro, e aquela ideia que se tem de conceito de estrangeiro, né, que o estrangeiro é um diferente no lugar. Então, era isso que eu gostaria de fazer uma conexão com esse final aí que você colocou. Isso de se considerar um estrangeiro em algum lugar, eu recordo que os meus pais vieram de Sucorona, etc. e tal, e eu herdei deles uma coisa interessante durante muito tempo, ter sempre a malinha pronta para partir. É preciso a gente entender que a gente é um povo exilado há muitos anos, e realmente a segurança de você possa ter, de viver num lugar e se considerar um igual, deixa eu dizer assim, o Holocausto acabou com essa ideia definitivamente. Eu não sei se alguém quer fazer mais algum comentário pessoal que está em casa. Marcelo. Germano, obrigado aí pelo teu estudo maravilhoso, como sempre. É um aprendizado a cada palavra que você fala. Eu acho assim que a diferença hoje só é que, é fato, a gente tem um lugar, né? A gente tem um lugar. A gente é diáspora enquanto está em outros países, mas se a gente puder e quiser, quer dizer, puder não. Eu acho que a gente, mesmo que não possa, eu digo economicamente, né, a gente sempre vai ter uma ajuda para poder ir para Israel, se um dia a gente precisar ir. Então é essa a diferença. Antes de 48, não existia lugar. Mas o conceito continua, como você falou, que, como a Silvia falou, que e como a Ana falou também, que nós somos estrangeiros aonde estamos, a não ser em Israel. Essa é a minha opinião, quer dizer. Por isso que é tão importante, como a Silvia falou, a gente se unir, porque realmente é uma situação muito séria, muito grave. A questão do antissemitismo premente, está cada vez pior, cada vez pior. Um dia meu filho falou assim para mim, ele chegou agora lá do Canadá, ele falou, pai, lá eu não falava meu sobrenome. Eu falei assim, você tem que falar, porque quanto mais você se esconder, pior. A gente não deve ter medo de falar quem a gente é, né? Aí ele ficou me olhando assim, falou, mas pode acontecer o pior. Eu falei assim, meu filho, nós não morremos de véspera. O dia que tiver que acontecer, vai acontecer. Então, eu acho que é muito importante, como a Ana falou, a questão dos estrangeiros, a gente se mostrar e não se esconder. Obviamente, alguém falou aqui, tem que saber como responder. Eu não sou a melhor pessoa para responder a uma situação, por exemplo, se o cara me fizer um
comentário antissemita, pode ser que eu me estoure e dê uma porrada na cara dele. Desculpe o termo. Pode ser, entendeu? Agora, eu acho que a gente tem que aprender, é uma coisa que eu estou tentando aprender também, é como responder a esses tipos de situação que a gente vê cada vez mais, cada dia mais, né? Não só no Brasil, fora do Brasil, em todo lugar do mundo, né? Quer dizer, a gente vê coisa na França, Alemanha outro dia, né? A gente viu acho que o primeiro-ministro falar, né, que está terrível a questão dos neonazistas ou dos nazistas, gente, né? Então eu acho que é isso. Acho que a diferença é essa, na minha opinião, é que depois de 48 a gente tem um lugar para ir. Se vai todo mundo para lá, não vai todo mundo para lá. Eu acho que não vai todo mundo para lá, mas não cabe. Pois é, exatamente, não cabe. Então, quer dizer, mas a gente tem um lugar. Oi? Fazer um espigão maior. Por favor. Eu só, dentro do seu pensamento, eu acho que em Israel a gente deve pensar também que os não-judeus, eles não devem ser considerados diferentes. Isso para nós é realmente um problema extremamente complexo. Quando eu defendo a minha posição aqui, eu fico pensando de como o não-judeu ele é considerado em Israel. Só me ocorre aqui que ao longo de toda a trajetória, sempre fala para a gente respeitar o estrangeiro, incluir o estrangeiro, fazer o estrangeiro. E trocar o estrangeiro. Então, a gente se preocupa com o estrangeiro, mas o estrangeiro não se preocupa com a gente. É alguma coisa por aí. Vocês querem começar mais, pelo menos 1 hora de debate? Você deu o start da semana que vem, é isso? Não, é só rapidinho. Correto o que o Germano falou, mas é porque ele, no final, quando fala do Shabat, fala, mas o 7º dia, Shabat, blá, 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 você, seu filho, sua filha, escravos, animais, ou o estrangeiro que estivesse... A gente sempre cita o estrangeiro, a gente sempre se preocupa com o estrangeiro, a gente vai passar por isso ao longo da nossa jornada aqui, a gente sempre tem esse respeito, e talvez por isso a gente ouça falar tanto, ele é árabe israelense, ele é druso, ele é isso, e tem árabe no parlamento, é isso, porque acho que está na nossa essência entender o outro, ou incluir o outro, respeitar o outro dentro da nossa sociedade. Infelizmente, eu acho que a gente não tem essa recíproca no planeta. Fernandinha lembrou aqui uma coisa interessante. Fala aí, Fernandinha. É que eu estava falando que a gente fala isso, a gente lembra do estrangeiro, até porque, como está em Devarim, várias vezes que a gente foi estrangeiro na terra do Egito, né? Então, para ter uma empatia, a partir do momento que você também foi, é uma questão de memória, que a Ana sempre fala até, né? Como os ditames éticos da Torá têm como pano de fundo, né? Uma base na memória, né? Mas não uma história simplesmente cartográfica assim, do que aconteceu, não é essa questão, mas uma memória e como isso tem uma relação afetiva, né, de certa forma, para despertar empatia e tal. Gente, muito obrigada, mas pelo avançado da hora, a gente vai ter que parar por aqui. A gente agradece a presença de todo mundo e já fica pré-combinado que semana que vem o André começa com a discussão e a Fernanda vai trazer, né? Vai trazer a questão do estrangeiro. Gente, muito obrigada. Cola Cavó, Germano, obrigada mais uma vez.